A obra de Steinbeck, John Steinbeck, de 1939, As Vinhas da Ira, ela tem um papel importante na literatura americana. Descreve um cenário pavoroso da Grande Depressão e coloca no âmbito da ficção aquilo que anteriormente ele havia produzido em seus escritos. Eu estou me reportando particularmente a um jornal chamado San Francisco News, em que Steinbeck escreve artigos descrevendo um quadro social e político, em particular antes da produção dessa grande ficção conhecida pelo seu título As Vinhas da Ira. Trata-se de uma saga épica em que John Steinbeck coloca uma família tipicamente americana do estado de Oklahoma, vítima da Grande Depressão, e ao mesmo tempo conjuga uma crítica à supercapitalização daquele momento vigente nos Estados Unidos. Eu quero me reportar inicialmente a um grande tour musical de 1995, feito por Bruce Springsteen, que tem como tema justamente essa obra, né? O Springsteen conheceu As Vinhas da Ira por intermédio do filme de John Ford, e só mais tarde ele leu de fato o livro, mas ele produz esse grande show, esse grande concerto, em diversos momentos, né? Mas o título tem como nome a chamada Joad Tour, The Ghost of Tom Joad, e Tom Joad é uma das personagens centrais dessa narração que Steinbeck colocará em As Vinhas da Ira. Iniciando, portanto, Tom Joad, depois de muitos anos na prisão, retorna para casa, sem que os seus pais soubessem que ele estava retornando. E muito próximo da sua casa, do seu lar, daquilo que ele chama de home, ele encontra um sujeito chamado Jim Case, que é um pregador, que é um pastor, e que agora, na conversa, na interlocução, no diálogo com Tom Joad, ele diz que essa função de pregador e de pastor já não mais o satisfaz, né? Existia um limite e ele alcançou esse limite. Ele chega a dizer para o Tom que não quer mais saber de pregar para o povo. Pregar, diz Jim Case, é contar coisas. Mas eu não conto nada, eu faço perguntas. Aqui, já desde o início, essa personagem que encontra Tom Joad no caminho para casa e o seguirá durante muito tempo, durante todo esse romance de John Steinbeck. Existem outras figuras no decorrer da história, dentre eles o irmão mais velho de Tom Joad, que se chama Noah, que podemos traduzir como Noé. Ao contrário do Noé bíblico, salvífico, né? O Noé bíblico é altruísta, salva os outros. A personagem aqui de Noah, no texto de Steinbeck, é egoísta e procurará durante todo o percurso salvar-se a si mesmo. Assim que ele chega em casa, encontra a sua mãe, que durante quase toda a obra ela vai se tornando, desde a partida, ela já é uma figura central, mas ela, a Mama Joad, ela se transformará numa das figuras mais importantes e que terá assim, um diálogo, dois, três, quatro, vários diálogos com Tom Joad, que mostra a riqueza dessa grande personagem que é a mãe de Tom Joad. Ela é a figura, né, a firmeza matriarcal, e ela é uma espécie de força que arrasta, que move as personagens do início, meio e fim do romance.
Há uma outra figura, Rosa de Saron, que é uma personagem egoísta no decorrer da obra, e engravida logo no início, assim que Tom chega em casa, descobre que ela está grávida, né? E ela faz de tudo para satisfazer os seus desejos, as suas expectativas, né? Do decorrer de toda a obra, ela é uma personagem puramente egoísta. Mas, ao final, haverá uma espécie de reviravolta fantástica em que ela se equiparará, daí o nome dela, Rosa de Saron, se equiparará à personagem do Cântico dos Cânticos de Salomão. Isso eu falarei um pouco mais para frente. Trata-se, portanto, de uma jornada épica dessa família que, ao mesmo tempo, está muito centrada em si mesmo, quer resolver particularidades dos seus problemas e, no desenvolvimento das ações, ela percebe que os limites da família, Jode, na verdade foram expandidos ao ponto em que no início se pensa em eu, na individualidade, na cristalização, na realização, na verdade, do sonho americano, de realização de viagem e de encontrar a terra prometida, de leite e mel. Na verdade, essa noção de família mononucleada agora se expande para um outro horizonte. Mas o cenário inicial é um cenário de devastação. Quando Tom Joad chega em sua casa, uma das perguntas mais importantes que a mãe faz para ele é se ele passou a odiar as pessoas, se ele tem ódio no coração. E ao conversar com a mãe, ele diz que não, ou seja, foi um período que ele passou na prisão por um crime que ele havia de fato cometido, e agora ele pretende retomar a sua vida, e a mãe diz que eles devem partir, devem ir para a Califórnia, porque muitos folhetos foram distribuídos na região, e a região padece de um mal tremendo em que a terra está árida, já não produz mais, e a terra, uma vez que não seja deles, da família, não é de propriedade da família, mas pertence aos grandes bancos, aos grandes banqueiros. Na verdade, essa terra revela no texto de John Steinbeck, uma verdadeira catástrofe econômica, social e ecológica. E o Steinbeck dá esse nome, não é, de o Dust Bowl, ou seja, a terra dada a monocultura do período já não vinga, não produz mais, os ventos vêm e assolam o solo, ou seja, o solo já não vinga, não produz, e é preciso, portanto, partir essa expectativa, não simplesmente porque queiram, porque na verdade a terra em que eles vivem é uma terra de tradição já familiar, de trabalhar nessa terra, né? E agora eles são forçados, obrigados pelos bancos, que tomam a terra de volta e eles se convertem em migrantes de Oklahoma. E a terra prometida é a terra da Califórnia. Essa família parte em um caminhãozinho que, com os poucos recursos de que dispõe, lhes permitem comprar, portanto, um caminhãozinho. E o caminhão se assemelha muito, e vocês logo verão por que motivo eu estou fazendo essas associações com temas bíblicos, se associam a uma espécie de arca de Noé em que tudo é colocado e a expectativa de salvação está justamente em cruzar o Mar Vermelho e chegar à Terra Prometida. Aqui, no texto de Steinbeck, não se cruza o Mar Vermelho, mas é preciso seguir adiante numa estrada que foi criada em 1926, poucos anos antes, né, pouco mais de 10 anos, uma das mais famosas estradas dos Estados Unidos, a Rota 66. É pela Rota 66 que eles vão se dirigir como se fosse a estrada de Damasco, a estrada de conversão, e já afirmo que o John Steinbeck faz uma espécie de
dupla volta à tradição americana, em que, ao mesmo tempo, ele se filia a uma tradição bíblica, ele procura extrair da tradição bíblica aquilo que constitui uma das facetas da identidade americana, de ficar vinculado a essa noção de salvação, de serem compreendidos como peregrinos nessa terra em busca da terra salvífica. E o título da obra já logo remete a essa tradição bíblica. Por uma parte, é uma tradição apocalíptica. Se o título do livro do Steinbeck se chama As Vinhas da Ira, Steinbeck tem em mente um texto do Apocalipse que afirma: e o anjo meteu a foice na terra e colheu as uvas da terra e lançou-as no lagar, no grande lagar da ira de Deus. Então esse tema das vinhas e esse tema da colheita e ao mesmo tempo da ira aparece. Não mais é uma tradição longínqua, é uma tradição grega lá de Homero, da Ilíada, em que o primeiro nome que aparece na Ilíada, o primeiro título da primeira ação desenvolvida é a ira de Aquiles. Não é a ira de Aquiles que Steinbeck se remonta, ou remonta o seu escrito, mas a um texto do Apocalipse, ao cunhar a expressão as vinhas da ira. Ao mesmo tempo, ele remete a uma tradição histórica, que é aquela formulada na década de 60 do século XIX, o chamado Hino da Batalha da República de 1861, escrito, tem diversas versões desse hino, mas ele foi inicialmente formulado por Julia Ward Howe. E o hino diz assim, inicialmente, né? Os meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Ele está pisando fora da safra, onde as vinhas da ira são armazenadas. Ou seja, esse nome, as vinhas da ira, ou a ira, tem esse duplo remonte nos textos do John Steinbeck. E mesmo o livro tem 30 capítulos, no final do 25º, capítulo 25, ele afirma: nos olhos dos esfaimados cresce a ira. Na alma do povo, as vinhas da ira diluem-se e espraiam-se com ímpeto, amadurecem com ímpeto para a vindima. Temos aqui, portanto, uma espécie de retomada de uma dupla tradição que o Steinbeck coloca em cena, dentre muitas outras, né? Uma das personagens há pouco citadas, né? O Jim Casey, esse pastor que não é pastor, mas durante toda a obra ele é conhecido como esse pastor, como se fosse um pregador. Ele tem, na formulação do seu nome, Jim Casey, as iniciais de J. Cristo, de Jesus Cristo ou JC, né? Mas ele adquire uma faceta bastante importante, que é uma espécie de Jesus Cristo secular. Ele agora falará, durante toda a obra ele assim o faz, de um evangelho social. Ou seja, ele não se remonta mais a uma tradição bíblica, porque ele acredita que a tradição bíblica foi exaurida e as questões agora precisam, as questões sociais, políticas e ecológicas e sociais, né, precisam ser solucionadas por intermédio de uma nova palavra, de uma expectativa de mudança, de um novo tipo de evangelho, né? Um evangelho tipicamente social. Então, fugindo deste Dust Bowl, a família com poucos recursos passam dias, semanas difíceis, né? Dentre elas, uma parada em uma lanchonete, e eu lerei exatamente o texto do John Steinbeck nesse momento. Uma parada numa lanchonete em que o pai de Tom Joad entra na lanchonete com as duas crianças, o menino e a menina, e ele procura comprar com poucos recursos que ele tem, com poucas moedinhas. A maior parte das moedas, na verdade, a maior parte do dinheiro será utilizado para gasolina, para o transporte, e toda vez que param em algum lugar à beira da estrada, ou num lugar
que lhes permitam parar, a Mama Joe, a mãe Jode, acaba fazendo alguma sopa com batatas, com coisas que estão disponíveis no caminhão. Na parada, ele diz assim: "A senhora podia nos vender um pouco de pão, dona?" perguntou. "Isso aqui não é padaria", disse May. "A gente precisa do pão para fazer sanduíche." "Eu sei, dona." Sua humildade tornou-se insistente. "Mas a gente precisa comer e por aqui não se encontra pão em lugar nenhum. Se a gente vender pão, vai fazer falta." May estava ficando vacilante. "Temos fome, dona", disse o homem. "Por que não compra um sanduíche?" "Temos um bom sanduíche. Hambúrgueres." "Seria bom se a gente pudesse, dona. Mas só temo, esse é o termo que ele usa, né? "Mas só temo 10 centavos para matar a fome de nós tudo." E acrescentou embaraçado: "Tamo bem mal de dinheiro." "Mas por 10 centavos o senhor não pode nem comprar pão aqui. Nós só temos pão de 15 centavos. Atrás dela, All grunhiu: "Pelo amor de Deus, May, deixa isso. Dá logo o pão para eles." Ou seja, o cozinheiro acaba dizendo para ela que ela deve dar pão, mesmo assim ele acaba não aceitando e dá as moedas ainda com suficiente para comprar 2 docinhos que a May, a atendente, diz que é por um valor mais baixo, quando percebe que a situação deles de fato é uma situação difícil, economicamente difícil, né? Eles não têm o mínimo para sobreviver. E um dos temas, vocês sabem disso, da obra As Vinhas da Ira, é o tema da migração. Essa migração difícil é uma migração, na verdade, uma migração interna, né? Em que norte-americanos de Oklahoma estão se direcionando exatamente para a Califórnia para serem coletores nas plantações, né? E um dos capítulos, e tem vários capítulos, chamados capítulos que fazem uma espécie de intercalação com esses textos que colocam em evidência as conversas, as interações entre os membros, entre as pessoas da família Jode. E um desses capítulos, um dos capítulos mais importantes, esses capítulos que intercalam, o John Steinbeck fala por ele mesmo. Ele assume a tarefa aqui de introduzir uma espécie de exame ou de proposição daquilo que está ocorrendo exatamente nesse momento. E um dos textos do capítulo 21 diz assim, em poucas, na verdade é um capítulo muito denso, muito importante, eu acho que é um dos capítulos mais decisivos de As Vinhas da Ira, e diz nos seguintes termos, agora já a voz de John Steinbeck: "Os homens errantes, sempre em busca de algo, haviam se tornado um povo em migração. As famílias que até aí viviam no seu pequeno pedaço de terra, que até então tinham vivido e morrido em seus 16 hectares, que tinham comido o produto de sua terra ou nela passado fome, essas famílias todas tinham agora o oeste inteiro à sua disposição, e por ele andavam vagueando. E corriam país afora à procura de trabalho. As estradas tinham se metamorfoseado em caudais de homens, e nas valas à beira das estradas pernoitavam multidões de homens. Atrás deles vinham outros e mais outros. Nas grandes estradas formigava o povo em movimento." Ainda no capítulo 21, pulando uma parte, ele diz: "Era um povo migrante. Alterava-o a hostilidade do ambiente, e essa hostilidade unia-o e fazia dele uma unidade coesa. Era a hostilidade que costumava impelir pequenas cidades a formar grupos armados, como que para repelir um invasor, formar bandos munidos de picaretas, grupos de empregados e patrões armados de carabinas, protegendo-se de sua própria gente. Reinou o
pânico no Oeste, quando se multiplicaram os homens nas estradas. O John Steinbeck revela aqui exatamente essa preocupação com que os moradores da Califórnia e das cidades pelas quais esses migrantes passavam viam pejorativamente, negativamente, a tal ponto de, ao saberem que os moradores eram, esses migrantes eram de Oklahoma, diziam: são uns malditos Oaks, uns ignorantes, sujos, são uns degenerados, uns maníacos sexuais, uns ladrões que roubam tudo o que encontram. Não têm o senso do direito da propriedade. Essa visão que atualmente se tem exatamente dos imigrantes que chegam às fronteiras americanas, o John Steinbeck revela aqui que, na verdade, essa visão negativa já era existente no século XX, no seu início, com relação aos migrantes, né, do próprio solo americano. Esse capítulo acho que revela bastante isso, né? Como essas passagens são bastante importantes para compreender exatamente esses diálogos intrafamiliares, no entanto, ela caracteriza um aspecto estilístico do John Steinbeck que é preciso levar em consideração, né? Porque no decorrer da obra observa-se essa análise refinada do ambiente social, político, econômico, religioso, da constituição das famílias que vinham em primeiríssimo plano, e eis que de repente essa noção de família se desfigura, se transforma, né, por intermédio das próprias personagens. No último capítulo, essa mulher que toma as rédeas dos rumos da família Joad, no finalzinho ela diz assim, ela nota esse esfacelamento dos vínculos familiares, né? E ela diz assim: antigamente a família vinha em primeiro lugar, agora não é mais assim. Ela percebe que há quase que uma necessidade de expansão da ideia de família que suporta essa existência terrível, né? E ao mesmo tempo funda um sentido de comunidade e de crença nas pessoas com as quais obrigatoriamente nessa espécie de caminho do peregrino, nessa viagem, nessa busca do sonho americano, eles estão encerrados, né? Se na tradição bíblica esse alvo magicamente atraente que é a terra de Canaã, a terra prometida, e mesmo assim numa obra muito conhecida, né, de 1678, escrita por John Bunyan, O Caminho do Peregrino, ou mesmo uma obra muito também tradicional da literatura americana, Moby Dick, de Herman Melville, né, sempre mostra essa busca de itinerário, a manifestação do ódio, da violência, a retomada, a recomposição das relações, né? Então eles partem desse cenário de seca devastadora, e esse grande sonho, essa expectativa de redenção ao final, de regeneração. Essa conversa costumeira do Tom Joad, né, e do Jim Case, que é morto quase mais para metade da obra, o Jim Case abandonou, portanto, esta perspectiva de salvação por intermédio da religião e passou a acreditar na possibilidade de salvação ou de redenção por intermédio não da agitação social, mas agitador era a forma como as pessoas viam o Jim Case. E nas conversas que ele tem com o Tom Joad, o Tom Joad aprende exatamente que é preciso encontrar um outro cenário, né? Porque esse cenário de crença, para além das possibilidades humanas, né? Então isso tem que ser deixado de lado, O Tom Joad, há uma passagem belíssima do Tom Joad conversando com a sua mãe, né? Já quase ao final do livro, em que ele
nota que é preciso ir em busca de uma nova Bíblia, de uma nova pregação, que seja uma pregação não cristã, não cristã. E ele diz assim para a mãe, né? A mãe está ali, por que Tom, por que você vai fazer isso? Né? O Jim Casey foi morto, ele revida, acaba matando o sujeito que matou, que assassinou o Jim Casey. Ele precisa fugir porque as forças policiais agora estão em seu encalço. Ele diz assim, ai mãe, eu fiquei pensando que a maior parte que os pregadores dizem é sobre os pobres e a pobreza. Se a gente não tiver nada, então é só juntar as mãos e esperar morrer. Que depois do céu a gente recebe sorvetes em taças de ouro. E o tal do livro do pregador diz que 2 recebem melhor recompensa pelo seu trabalho. Ele está se referindo aqui a um texto bíblico bastante conhecido, que é o livro do Eclesiastes, né, que é conhecido como livro do pregador. E ele, nas conversas com o Jim Cave, ele aprende uma coisa que o John Steinbeck extraiu de um escritor chamado Emerson, que formulou uma teoria, que acreditava numa teoria chamada como unitarismo, que todas as almas humanas, na verdade, são coligadas, são associadas, né? Então, cada pessoa não tem uma alma própria, né? Não tem uma alma especificamente, né? Mas todas as almas estão interligadas, de tal modo que ele diz para sua mãe, bom, pode ser que o Case acertou quando disse que a pessoa não tinha alma própria, mas só parte de uma grande alma. E aí, a mãe pergunta, aí o que, Tom? Aí isso tudo não tem importância. Aí eu estarei em qualquer lugar, na escuridão, estarei no lugar que a senhora olhar à minha procura. Em toda parte onde tenha briga, para que a gente com fome possa comer, eu estarei aí. Em toda parte onde um policial esteja maltratando um camarada, eu estarei presente. Imagine se o Case soubesse disso. Estarei onde a nossa gente esteja berrando de raiva. E estarei onde crianças estejam rindo porque sentem fome e sabem que logo vão ter comida. E quando a nossa gente for comer o que plantou e for morar nas casas que construiu, aí eu também estarei. Ou seja, se ele buscava, no início do texto, remontar e acreditava que a sua identidade estava na sua casa, no seu lar, ele inverte, ele agora adquire uma abertura de consciência que o coloca assim em um plano de luta e de ação política, né, que os textos de John Steinbeck revelam profundamente. Esse em particular, As Vinhas da Ira, e um segundo belíssimo também que foi vertido para o cinema, As Vinhas da Ira. Nós temos aqui um cenário de ecocrítica, não é? Do Dust Ball, de eco-humanismo, de uma nova forma de humano, um novo jeito do ser humano lidar com os seus problemas, né? Esse colapso da ideia de sonho americano ou de terra prometida, que eu falo exatamente agora. Se eles partem de um cenário de seca, de dust bowl, de catástrofe, de terra árida, o final da obra revela um outro cenário, que é um cenário de dilúvio. A Rosa de Saron, ou a Sharon, ela está para dar à luz, o filho é natimorto, a terra está alagada, não tem como fazer absolutamente nada, é como se fosse de fato um dilúvio catastrófico. Ela dá à luz em um celeiro, e há um velhinho no celeiro que está para morrer, é de fome. A mãe olha para Rosa de Saron, e Rosa de Saron, que era no início uma personagem egoísta, se metamorfoseou, de tal forma que ela se depara com esse velhinho doente, símbolo daqueles que morrem de fome, e ela tendo perdido o filho,
ela amamenta esse senhor doente. É uma espécie de fato de uma nova Bíblia, né? Não temos mais aquela Madonna tradicional da iconografia, mas temos aqui uma personagem que se distingue completamente ao final, né? Ela demora todo esse percurso para que ela de fato chegue à compreensão que a saga está ao seu final, não é a terra prometida, mas que eu posso fazer, eu torno-me ao mesmo tempo um alimento para as pessoas. Eu sou, na verdade, um alimento para as pessoas. Eu acho que uma das grandes falas, uma das grandes figuras, como eu havia assinalado no início, baluarte da família, a mãe, ela ela diz uma frase que eu acho assim lapidar para tudo aquilo que eu estou dizendo aqui sobre as vinhas da ira. Ela diz assim: olha, Tom, a nossa gente estará viva ainda quando esse pessoal não existir mais. Nós vamos viver, Tom. Iremos viver sempre. Ninguém pode destruir a gente. Nós somos o povo. Vamos sempre para diante.